Quando ganhou valor econômico, você vê, o direito possessório entra no divórcio, entra na partilha de bens, imposto de renda, o ideal é a gente declarar imposto de renda quando a gente fala de direitos sucessórios, direito possessório. Então, hoje as pessoas começaram a ter uma visão de terreno irregular, porque dá dinheiro, né? Tem gente que só mexe com isso. Por isso, Olavo, se você já construiu alguma coisa ou está pensando em construir, corre atrás sim, viu? Conselho de amigo, porque as pessoas voltam atrás. E às vezes não é nem teu tio, teu pai, às vezes é um sobrinho, um primo seu, fala, deixou para ele, como assim? Sabe? O ser humano é terrível, né? Sim, Você tem essa Não, aí posse essa é a desde ideia, né? 93? É sua essa posse? Não, é mais ou menos ali 2016, 2018, É. que aí foi quando meu pai, né, ele falou, perguntou se eu queria, né? E me fala uma coisa, Então 2016. 2016, então 4, 8 anos. Uhum. Você teria que usar, para poder fazer uso capião, tô dando um exemplo, tá? Mas você teria que usar a tese da soma da posse. O que é essa tese da soma da posse? É uma tese que você vai usar a posse de quem que cedeu. Quem que cedeu essa posse? O teu pai e teu tio. Então você pode fazer uso capião no teu nome. É possível fazer uso capião com um dia de posse. Mas você vai ter que usar a tese da soma da posse para conseguir completar esse lapso temporal. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos o seu tio ou o seu pai, ou os dois, assinar um documento simples, dizendo, eu cedi a posse pro meu filho, eu tenho a posse desde 93. Eu acho que você consegue fácil, principalmente pai, não consegue, Lavô? Consigo, mas aí tem mais coisas que eu queria ver com o É. doutor. Bom, tem o registro, né, a matrícula, eu tenho a escritura, né, contrato de compra e venda, mas quem assinou foi quem vendeu pro meu pai e pro meu tio, né, foi um casal, né, e esse marido dessa mulher já faleceu, né. Ah, tá. E tá assinado, né, os dois, né, o marido e a esposa, e do lado do meu pai e do meu tio só tem eles, né, meu pai e meu tio. Eu queria saber se isso daí atrapalha em alguma coisa, né, porque parece, né, que a esposa não fez como é que se chama? Inventário? Inventário. Inventário. Não fez inventário, né, então, o que isso daí pode dificultar, né? Na verdade, isso até te ajuda, né? Por que eu falo isso? Porque se fizer inventário, deixa de ser do falecido e passa a ser dos herdeiros, né? O inventário serve para pagar a dívida do falecido e transmitir os bens, se existem, para os herdeiros. Ou seja, a briga vai ser outra, já é com os herdeiros. Então, fazer o inventário, eu não vejo como te ajudar. O inventário não te ajuda, ele te atrapalha. Porque dependendo do herdeiro que você pegue, se ele for ganancioso, alguma coisa assim, ele pode fazer uma ação contra você, chamada extinção de condomínio, arbitramento de aluguel, para fazer você pagar aluguel, extinção de condomínio para o imóvel e a leilão. Então, poderia ser uma fria, né? Por isso, diante do que você está me falando, talvez a melhor opção é você fazer uso capião para regularizar, porque se um dia fizerem, de fato, o inventário, ninguém pode te questionar depois, querendo que você pague um leilão, alguma coisa assim. Ser humano é terrível, ser humano é ganancioso por natureza, né? É difícil. O inventário, Olavo, para você não é uma boa. Porque hoje, né, os herdeiros têm o quê? Eles têm um imóvel irregular em mãos, né? Nas mãos. A partir do momento que for feito o inventário, a partir do momento que fizeram o inventário, o herdeiro deixa de ser herdeiro e passa a ser proprietário. Se tem irmãos, outros herdeiros, ele passa a ser coproprietário. Aí você tem um problema, porque essa pessoa tem o poder da caneta nas mãos, né? Então, eu sendo proprietário, mesmo sabendo da história, mais ou menos da história que o imóvel foi vendido, né, e não foi regularizado, eu posso agir com maldade com você. Eu posso fazer uma ação de arbitramento de aluguel e falar, juiz, eu fiz inventário, o imóvel está no meu nome, tudo ou parte, eu quero que ele me pague aluguel, né? Então, eu posso forçar você a pagar aluguel, eu posso fazer uma ação de extinção de condomínio, entendeu? Caramba, mesmo tendo um contrato, né? Mesmo tendo um É porque contrato. não foi registrado na matrícula, né? Então Ou não seja, tem dono, né? O dono seria o Olavo, na verdade, herdou, né? você vai usar isso em matéria de defesa para se defender, né? Você vai falar que tem um contrato, que foi feita uma venda, mas mesmo assim, né? No direito prevalece quem tem o registro, né? Quem tem a propriedade. Então, mesmo que você tenha boas teses de defesa, tenha provas, o judiciário é muito comum dar atenção para quem? Dar atenção para quem é dono. Tem até uma súmula que fala sobre isso, né? Que é a súmula 487.
numa discussão de posse, prevalece o quê? O domínio, né? Por isso, quando a gente tem a posse, eu sempre falo para os meus alunos, para os colegas advogados, que vão nas minhas palestras, nos meus livros, eu escrevo muito isso. Você é posseiro? Sou. Como que você adquiriu? Eu comprei a posse, eu recebi a posse de alguém, do tio, do pai, então faço uso capião. Mas eu não tenho tempo para uso capião. Então soma a posse. Quem te cedeu, soma a posse quem te cedeu. Mas não dá para somar a posse. Então usa a posse complementar, que é uma outra saída. Você faz uso capião e tempo que o uso capião demorar, essa posse é complementada. Mas não deixa de fazer uso capião. Porque você regulariza e se defende com o uso capião. Matéria de defesa, entendeu? Tô entendendo, doutor. A sua saída hoje... a sua saída hoje para você, vamos dizer assim, para você regularizar esse imóvel, e não só regularizar, mas para não perder esse imóvel, para não ter dor de cabeça, é fazer uso capião. Porque você vai usar para regularizar, mas o principal, você vai usar para se defender. Porque se alguma coisa respingar em você, você tem um escudo protetor. Ou seja, você não vai receber uma bomba de graça, você vai fazer que nem Israel, né? Vai ter os protetores, vai ter o sistema de proteção, né? De bombardeio, né? Entendeu? Entendi, doutor. E que mais? Mais uma dúvida lá. É um pouquinho complicado porque ela é área rural. Lá ITR, né? Não sei nem como IPTU é área urbana e quando é rural é ITR. Então é área rural, verdade. É ITR. Então não é IPTU. Não é IPTU. Entendi. É isso mesmo. Tem... Bom, essa senhora aí que era esposa, né? Até acho que no ano de 2000, ela mandava um carnezinho pro meu pai, que seria o rateio do imposto. Sabe? Sim. Aí todo ano ela mandava lá e ele pagava lá por mês, sei lá, uns 20 conto. Olha lá. De todos que ele pagou, só ficou um aqui comigo. Ou seja, realmente ou seja, ela está bem ciente que foi vendido o imóvel, apesar de não estar regularizado, ela manda o tributo direitinho. Mas o problema é o quê? O herdeiro, né? Porque o herdeiro nunca sabe da história, né? A história completa, né? Sim, então. Mas aí, doutor, o que eu faço então para conseguir uso capião disso daí? Olavo, me fala uma coisa. Hoje, o terreno foi adquirido em 93. Você tem a posse desse terreno pelo menos há uns 8 anos, né? 7, 8 anos, não é isso? Isso. O que você fez nesse terreno hoje? Você está usando esse terreno para quê? Fala para mim. Pra nada. Pra nada. Por que ninguém quis? Porque lá é de difícil acesso, né? Tá. Muito ruim, estrada ruim. Choveu, carro, se não for um carro muito bem preparado, para lá e não tem ninguém pra te ajudar. Porque, e a área é boa? É uma área que o pessoal usa para plantar, para fazer chácara. Eles usam para quê essa área? Para os dois, né? Fazer uma chácara, plantar, né? A maioria só tem uma casa mesmo, né? Hoje lá é só terreno. Tá cercado esse terreno? Só terreno. Só terreno. Não, o meu não. Mas o do lado sim. Entendi. Do lado... Era uma fazenda, né? Então essas duas pessoas aí, o esposo e a esposa, ela dividiram em partes menores e aí venderam, né? Entendi. Hoje, Olavo, para você ganhar uso capião, você pode propor, você tem que propor, né? No seu caso, você tem que propor, não pode bobear, não. Tem que propor uso capião, tem que fazer direitinho. O uso capião, no seu caso, não é só para regularizar, mas para te defender, para você não perder esse imóvel. Mas você vai ter que gastar um pouquinho. O mínimo possível, mas você vai ter que gastar. Por quê? Porque para ganhar uso capião, você tem que provar a posse, né? A posse ela é provada como? Com benfeitorias, manutenções. Para você entender, a posse para uso capião ela pode ser direta, indireta, eu alugo, eu empresto, e ela pode ser alternada, que é mais ou menos o que você tem hoje. O que é a posse alternada? Eu tomo conta. Então, posse alternada pode ser uma casa de praia, uma chácara, um sítio, um terreno. Eu tomo conta, eu não moro, eu não alugo, eu não empresto. Eu não tenho a posse direta nem indireta, eu tomo conta. Eu sou responsável. Então, no seu caso é isso, né? Você precisaria fortalecer essa posse. Como que você provaria isso? Talvez mandando fazer uma cerca, tirando foto, filmando, fazendo benfeitorias como cortar mato. E tudo que você for fazer a partir de hoje, pega recibo, pega nota fiscal, pega comprovante, tira foto, filma. Se possível, um contrato de prestação de serviço, nem que seja uma folha só, bem simplesinho, mas tudo isso é prova para você, de fato, ganhar uma ação do uso capião. Para ganhar o uso capião, a gente tem que pensar o quê? Eu preciso provar posse. Posse é o quê? Cuidar, zelar.
benfeitorias, manutenções, não precisa ser água e luz. Quando tem, ótimo. Quando não tem problema. Dá para provar de outro jeito. Declarações de vizinhos, declarações de colegas dizendo que você tem a posse, com firma reconhecida, né? Tudo isso é prova da posse. E aí você faz o quê? Né? Fotos, imagens. As outras provas, animus domini, que é a alma de dono, você prova que tem alma de dono quando você cuida. É mais fácil de provar e está muito conexa à prova da posse. E a prova mansa pacífica, que é fácil de provar, através da certidão do distribuidor civil, da União, Estado, Município, né? Para você provar que, de fato, não existem ações contra você, inclusive na esfera civil, né? Quando eu falo esfera civil, da União e do Estado. Ou seja, são certidões para provar que um proprietário nunca te processou e você nunca processou o proprietário. Isso é prova da posse mansa pacífica. Então, tudo isso é necessário no uso capião para você ganhar, ter sucesso, entendeu? Ou seja, dá para fazer hoje os capiões. Fala, professor Júlio, dá para fazer hoje? Dá. Só que eu posso distribuir a ação hoje para te proteger, um guarda-chuva, escudo protetor, mas você vai ter que investir um pouquinho. Você vai ter que fazer alguma coisa lá, um barracão, cercar o terreno, cortar mato, tudo isso você vai guardar na nota fiscal. E isso dá para provar a posse daqui para frente, né? E como que eu vou provar a posse do passado? Aí você vai ter que conseguir conhecidos, né? Pode ser seu pai, pode ser seu tio, dizendo, ó, eu declaro para todos os fins que ele tinha a posse, tem a posse há tanto tempo, né? Então, isso é uma forma de você conseguir provar. Boa. Ou seja, Parece fácil. Você já faz os capião agora, né? Para se proteger, para não correr risco, para poder investir, seja muito ou seja pouco, com mais segurança. Só que você vai ter que, seja muito ou seja pouco, você vai ter que criar provas, né? Se é um imóvel rural, você pode fazer o cadastro, CAR, CECIR, você já ouviu falar? Não. Nós temos o imóvel rural, você tem o ITR. Imóvel urbano, você tem o IPTU, isso é tributo. Só que o imóvel rural, você pode fazer cadastro, né? Cadastro como CECIR, CAR, são cadastros rurais. Diferente dos imóveis urbanos, os imóveis rurais tem vários cadastros que você pode fazer. E muitas vezes você faz sozinho, você entra na internet e faz o cadastro, né? E talvez você fazendo esses cadastros, talvez você consiga até arrendar. Vamos dizer que alguém tem interesse em arrendar para pasto, para alguma coisa, não sei, né, se é o caso. Mas às vezes tem um vizinha ali que quer colocar um cavalo, quer colocar, não sei, uma criação de porcos. Eu falo que eu vejo isso direto aqui no escritório, né? Então pode ser uma saída para você também, entendeu? O contrato de arrendamento é como se fosse um contrato de locação, onde você seria o locador. Isso, se fosse possível, seja muito ou seja pouco, isso seria ótimo, 1000 vezes, ajudaria muito. Porque além de te criar renda, seja muito ou seja pouco, é um dinheiro que está entrando, você consegue também com isso, muitas vezes você consegue investir em outras coisas, né? E provar também, né? E provar o uso capião, né? Você vai ter um contrato ao seu favor, né? Entendeu? Entendi. Interessante, não sabia. É que as pessoas... tem muita explicação errada sobre o uso capião, né? O tema é muito mal divulgado no Brasil. Tem um livro meu que chama As 36 Modalidades de Uso Capião. Estou olhando para ele ali. Esse livro, eu conto cada uma delas. Mas no Brasil muita gente acha que só tem 5 espécies de uso capião, 3. Hoje em dia tem um pessoal na internet que só fala besteira, não sabe o que está falando, né? E aí fala, olha, 5 modalidades que existem, mais de 36 espécies, né? Então, para você, é possível fazer uso capião usando uma dessas 36 espécies, utilizando a soma da posse. O seu uso capião ficaria assim, uso capião com soma de posse e posse complementar. E aí você iria distribuir para se proteger, para poder ter mais confiança em investir, seja muito ou seja pouco, e você vai criando provas. Para consertar a posse do passado, vai ter que ser declarações, né? Declarações de pessoas, né? Conhecidos, às vezes conhecidos, que têm sobrenome diferente, que aceitem te ajudar. Não precisa ser muitas pessoas, 1, 2, 3, que aceite assinar uma declaração simples. Eu faço para você. Declaração de ciência. Eu, nome, RG, CPF, declaro para todos os fins de direito que tem a posse e tal. Entendeu? Entendi. Não pode ser parente, né? O ideal é que não, né? O ideal é que não seja parente, porque parente tem interesse na causa, né? Na prática é igual, né? A pessoa que vai assinar uma declaração é para te ajudar, mas existe sim um peso diferente dentro do direito das instruções probatórias, né? Tanto é que a testemunha, ela é testemunha quando não tem vínculo, ela não é amiga, nem inimigo, nem parente. Quando ela é alguma coisa, ela é informante. Então, esse mesmo peso é levado, né, para a ação. Caramba, bom, eu já não sei como é que é fazer isso daí.
Eu orientaria o que você pode fazer, né, hoje. Faz uso capião para você ter paz, poder investir, poder ter um documento, porque às vezes você quer ligar uma água e luz, né? Você tem o uso capião distribuído, você tem um documento que você deu entrada no Poder Judiciário para regularizar. Então faça o uso capião, né? Isso é importante. Esse uso capião é para te ajudar a regularizar. Mas você tem que estar ciente que você vai precisar investir um pouquinho mais, fazer alguma coisa no terreno, né? Para poder provar e ganhar com mais facilidade, entendeu? Tá certo, doutor. Então, bom, primeiro fazer um investimento lá e depois entrar com o uso campeão, seria isso? O que eu oriento você fazer, faz o uso capião primeiro, né? Distribui a ação. Aí você vai ter um protocolo de distribuição do TJ. Isso te dá segurança. Te dá segurança para você fazer talvez conseguir fazer cadastros rurais, CECIR, CARA, entre outros. Se não tem ITR, pelo menos criar, né, esse número ITR. Se tiver, tem que transmitir para você. Com o protocolo de uso capião-mente, você já tem algum documento. Ou seja, você deu entrada no fórum para regularizar o imóvel. É alguma coisa. Depende de cada gestão se vai aceitar ou não, mas já é alguma coisa, é um documento. Né? Pelo menos você tem um documento. Então eu faria primeiro os capião. Depois eu correria atrás do meu pai e tio assinar uma cessão de direitos possessórios para mim. Então o seu tio e o seu pai fariam uma cessão para você não onerosa. Uma doação, né? Só que não pode chamar de doação. É cessão de direitos não onerosa. Depois disso, eu pegaria 2, 3 amigos, faria assinar a declaração e reconhecer firma, né? Pediria essa ajuda. Depois eu tentaria fazer cadastro, CAR, CECIR, entre outros. Depois eu contrataria algum topógrafo para fazer uma planta, brado descritivo. Chamo o João para cortar o mato. João, deixa eu fazer um recibo, um contrato de uma folha, mais simples do mundo, para você começar a provar. Ó, vou fazer cerca aqui, quanto você me cobra? Vou lá no depósito de material de construção. Por favor, põe meu CPF e endereço. Ou seja, você está criando prova para fazer os capião, para provar a posse e o ônibus dominico, entendeu? Entendi. Você teria que ir nessa linha, né? Você teria que ir nessa linha. Se você quiser,